Oi, alunos do cursinho, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara, eu tô no segundo ano do Colégio Embraer, na sala Era, e hoje vim falar um pouquinho pra vocês sobre as expansões marítimas, dando um pouquinho mais de foco aí pra Portugal e Espanha, tá? Espero que vocês consigam entender. Vou pedir desculpa porque eu tô aqui com as minhas colinhas pra não esquecer de falar nada pra vocês. Então, se eu acabar olhando pra cá e olhando pra cá ou pra minha mão também, é porque só pra eu não me perder aqui na aula com vocês, tá bom? Vão fazendo suas anotações ou a forma melhor que vocês gostam de entender aí a videoaula. Eu particularmente gosto muito de estudar e fazer anotações, tanto que foi assim que eu me preparei pra fazer a aula pra vocês. Então, é isso, galera. Espero que vocês entendam e vamos lá, porque é bem importante esse conteúdo. Bom, primeiro, grandes navegações ou expansão marítima. O que foi isso? Basicamente foi aquele momento onde a gente começou a ter navios, embarcações, grandes caravelas, na verdade, né? Então eram grandes caravelas juntas indo de um continente a outro. É claro, né, que era algo assim bem menos tecnológico do que é hoje em dia. E eles iam, era meio que um tiro no escuro, sabe? A gente vai ver durante essa aula que várias vezes eles chegaram a lugares que nem eles sabiam onde eles estavam indo, gente. Nem eles sabiam onde estavam indo. Basicamente aconteceu ali no século XV e século XVI, e eles começaram a se lançar no oceano para descobrir novas rotas marítimas. E também um foco para chegar nas Índias. Mas por que chegar nas Índias, Lara? Basicamente, na Europa, estava tendo uma grande comercialização e as especiarias eram materiais muito difíceis de se conseguir, porque não tinha na Europa, né? Então eles tinham que fazer assim, essa comercialização. E era apenas em Veneza e Genova que conseguiam essas especiarias. Eles tinham um monopólio muito grande dessas especiarias e vendiam por preços muito altos. Então, Então, basicamente, eles falaram, não quero mais, tá muito caro, a gente tem que ter monopólio disso também. E assim começaram as grandes navegações para a Índia, né, que era onde tinha esse grande fornecimento de especiarias. Então, eles queriam dominar as especiarias. Bom, basicamente isso. Quando começou essa ideia, primeiramente a gente tem que entender que o Portugal foi pioneiro na expansão marítima. Então ele foi um dos primeiros países a fazer essas grandes viagens. E existem alguns motivos, mas antes de a gente falar isso, quando começou a ter essa movimentação, Portugal teve muito apoio para isso, por isso que foi pioneiro. A gente pode dizer primeiro que eles tinham já uma experiência com as navegações por causa da pesca, né? Por causa como eles tinham primeiro, isso lembra a posição geográfica, então mais um dos motivos. Portugal tem uma ótima posição geográfica para fazer navegações, e nessa, né, eles tinham esses portos de pesca, então eles já recebiam e enviavam navios para pesca. Então eles já tinham essa experiência maior com a pesca. Outra, que eles tinham grandes caravelas, então eles já sabiam a construção de caravelas. A escola de Sagres, que é muito importante também. E também o grande investimento da burguesia e também do clero. Então a burguesia, por querer esses lucros, quererem esse dinheiro que viria das especiarias, elas começaram a investir, até porque não é só especiaria, né, gente? Existia um grande movimento em que também conseguir metais preciosos, tudo mais. Então, existia outros motivos, né? Não só as especiarias, mas as especiarias eram um dos principais motivos. E o clero também, porque a gente vê um contexto onde tinha acontecido o protestantismo, né? Onde começaram... Perdão, gente, me confundi um pouco, mas... Então, tinha acontecido o protestantismo e, basicamente, a Igreja Católica começou a perder os fiéis. Então, com isso, eles viram, com as grandes navegações, uma oportunidade de conseguir mais fiéis. Tanto que aí vieram os padres jesuítas, né? Que iam nessas navegações para ir em busca de fiéis. É muito interessante a gente lembrar por que as navegações, elas demoraram tanto tempo para acontecer. Porque existe um mito muito grande, em que, como para eles só existia a Europa, para eles, quando eles tentassem atravessar o mar, para eles o planeta era plano, ou então existia um grande abismo e no final desse abismo haviam monstros marinhos
Então, por isso, eles demoraram tanto tempo para conseguir ter essa coragem de ir, né? Enfim, o Portugal fazia algumas viagens até a costa da África em busca de minerais. E em 1498, Vasco da Gama chega às Índias, contornando o continente africano. E foi aí que começou o comércio de especiarias. Então, basicamente, eles já tinham essa experiência em ir para a África, né, para em busca de minerais. Então, eles só contornam o continente africano para chegarem até as Índias. E a partir daí, eles começam a comercializar especiarias e Portugal vira uma grande potência comercial da época, porque aí eles tinham domínio das especiarias. E logo um tempo depois, Pedro Álvares Cabral, ele chega ao Brasil, né? Então ele chega ao Brasil e lá, e aqui no caso, eles constroem um porto e também, aí essa história você já tem uma noção, né? Eles usam mão de obra africana, então eles vendem mão de obra africana, além de exploração de recursos e tudo mais. Agora, falando um pouco sobre os espanhóis. Os espanhóis, eles se destacaram na conquista marítima juntamente com Portugal. Então, eles foram o segundo país aí a começar essa expansão marítima depois de Portugal. Portugal foi o pioneiro, lembrem-se disso. E é muito legal vocês reforçarem também nas suas anotações os motivos de Portugal ter sido o pioneiro, né? Eles tinham muitas coisas favoráveis pro lado deles. Mas falando agora dos espanhóis. Os espanhóis, eles pretendiam também chegar até as Índias navegando, só que, em vez de fazer igual ao Portugal, eles decidiram ir no sentido oeste. Por quê? O Colombo, né, que foi aí um dos pioneiros nas expansões marítimas dos espanhóis, ele tinha consciência que o planeta era redondo. Então, para ele, o planeta já era redondo. Então, ele falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou navegar sentido oeste para chegar até as Índias, porque para ele o planeta era redondo realmente, né? Então, assim, você vê a genialidade de Cristóvão Colombo, porque naquela época, onde todos acreditavam também na Terra sendo plana, ele já tinha essa maior consciência e essa ideia já de que não, gente, a Terra é redonda. Então, ele foi sentido oeste para chegar até as Índias. Só que, sem saber, ele chega na América Central. Chegando na América Central, ele realmente achou que estava nas Índias. Então, ele acreditou que estava... Isso foi em 1492, tá, gente? Ele chegou até as Índias, ele chegou até a América, acreditando que era as Índias. Só um tempo mais tarde, o navegador Américo Vespúcio, ele identifica que, na verdade, ali onde Cristóvão Colombo chegou não eram as Índias, e sim um novo continente. América, dá pra entender um pouquinho, né? E basicamente, quando eles tiveram esse primeiro contato com os povos da América, eles começaram a exploração. Nessa época, com os povos incas, maias e os outros nativos daqui da América, eles começaram essa exploração, basicamente interessados no ouro. E uma coisa muito triste é que, além de eles retirarem muito ouro aqui da América, eles interferiram muito na cultura dos povos originários da América. Então, isso acabou estragando um pouco, igual aconteceu em muitos outros lugares, né? Então, eles interferiram muito na cultura. É claro que a gente pensa que também a gente levou muita cultura, mas, infelizmente, com essa exploração forçada, eles acabaram dominando muito essa cultura dos povos aqui nativos. Então, gente, para fechar a aula, basicamente os objetivos que eles tinham era a busca de materiais preciosos, é claramente isso. Não só busca de materiais preciosos, mas a busca de especiarias, novos recursos. Lembrando também da igreja que tinha essa ideia em conseguir novos fiéis, né, em um momento onde a igreja estava em crise. E o domínio de especiarias, que foi um dos primeiros motivos, assim, não, a gente tem que começar a explorar. E as consequências foi a Revolução Comercial, porque com essa revolução, com essa nova exploração, esse domínio de especiarias, busca de novos materiais preciosos, a economia ela mudou muito. Na Espanha, a gente vê o início do metalismo, que trouxe o mercantilismo, né, o colonialismo e etc.
a gente entende também que essa foi a primeira vez que a gente teve o contato do mercado mundial. Então foram continentes que não sabiam ainda, né? Tipo, a gente não sabia que a América era a América. Foi essa primeira interação entre os mercados mundiais. Claro que a gente fala assim, né, nesse nome, mas não é exatamente mercados mundiais, né, gente? Mas primeira vez aonde os continentes tiveram contato entre si para fazer trocas, entre muitas aspas, trocas comerciais. E a hegemonia europeia. Por quê? Porque, mais uma vez, a Europa estava com muito capital. Muito capital. Até porque, pensa, gente, a Europa era a mais avançada em todos os aspectos entre os outros continentes. Até porque nem o continente americano estava formado ainda. Tudo bem, a gente tinha os povos nativos aqui que estavam super bem. Estavam super alegres. Mas os europeus chegaram aqui e dominaram tudo. Então, eles tinham esse grande acúmulo de capitais. Depois que Portugal ainda dominou as especiarias, foi assim, um grande acúmulo de capital. O colonialismo, como eu falei pra vocês, e essa troca cultural também, que foi a primeira vez em que eles tiveram contato um com o outro. Bom, gente, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a aula. E perdão, gente. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo, voo e alto, hein, pessoal? Tchau,